Olá, pessoal, bom dia, então. Agradeço a presença de todos aí. Hoje a gente tem a qualificação de doutorado, né, do nosso aluno Cauê de Moraes Vestena. O trabalho dele, intitulado Desenvolvendo uma Framework para o Mapeamento Colaborativo de Calçadas, uma proposta com enfoque na acessibilidade urbana. Cauê, você tem esse de 30 minutos, tá? Fazer a apresentação. A posição da qualificação, depois da apresentação do Cauê, eu peço aos ouvintes que se retirem para ele fazer a edição, ok? Bom, então, bom dia a todos. Como o professor Caio já apresentou, eu sou Cauê de Moraes Vestena e, repetindo apenas pelo registro, né, o título do meu trabalho é Desenvolvendo Framework para Mapeamento Colaborativo de Calçadas, né, uma proposta com enfoque na acessibilidade urbana, né. A apresentação, então, ela está dividida, né, em 4 capítulos, né, então, a contextualização e introdução. Depois a gente vai falar sobre conceitos fundamentais para entender o trabalho, depois a metodologia e os artigos propostos aqui, né, e os resultados preliminares alcançados até esse ponto. Então, vamos começar com o primeiro capítulo, né, de contextualização e introdução, né. Então, quantas vezes, né, vocês aqui da plateia, vocês que estão assistindo, já passaram por uma situação assim, né, onde ambos os lados da calçada não são utilizáveis e, além de tudo, a faixa de estacionamento está ocupada, obrigando você, pedestre, a andar no meio do tráfego, né? Então, iniciando aqui a nossa contextualização dentro do contexto do trabalho, né? Falando sobre o cenário urbano, de acordo com a ONU, né, 55% das pessoas elas vivem nas cidades, com a projeção para chegar em 68% até 2050, né? Então, nesse contexto das cidades, né, o modal de transporte a pé tem uma imensa relevância, né? Então, no cenário nacional, a gente tem, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Públicos, que 40% dos deslocamentos são feitos a pé, né? E, de acordo com outras pesquisas ao redor do mundo, isso sempre está na faixa de, no mínimo, 30%, sendo que algumas cidades, como em Paris, chega a mais de 70%. Então, nesse contexto de grande relevância da mobilidade urbana, as calçadas elas aparecem com um papel proeminente, né? Sendo que elas são o espaço mais utilizado para essa mobilidade a pé nos ambientes urbanos, né? E a importância das calçadas se dá em vários eixos, né? E o primeiro de todos eles é a segurança com relação ao tráfego, né? Então, existe uma pesquisa lá do Departamento de Estradas dos Estados Unidos que mostra que 80% dos atropelamentos não se dão nos cruzamentos, e sim paralelo às estradas, sobretudo em vias que não possuem calçadas, né? E a calçada, quando ela está em suas condições ideais, ela também provê acessibilidade, né? A relevância das calçadas também se dá em termos de desenvolvimento sustentável, né? Podemos dizer de desenvolvimento humano, certo? Então, alguns, né, dos objetivos para o desenvolvimento humano da ONU para 2030 são diretamente impactados pelo bom desenvolvimento das calçadas, né? Então, a gente tem pelo menos 4, né? E eles assim como também para atingir vários índices, né? Vários indicadores da nova agenda urbana, que também foi definida pela ONU, né? E a maior parte deles estão falando de desenvolvimento humano, né? Sobretudo na questão da melhoria das condições de vida das pessoas, né? Então, o deslocamento a pé promove a saúde pública por beneficiar o exercício físico, né? E também pela questão de segurança no deslocamento. E lembrando que o modal a pé é um modal que não emite gases de efeito estufa, né? Ou seja, você beneficiando o deslocamento a pé, você está beneficiando o desenvolvimento sustentável, né? E as agendas climáticas. Então,
falar disso tudo, da relevância, como que é a realidade, né? Aqui a gente tem demonstrado várias fotografias, né? Todas elas de minha autoria, né? Vocês não vão saber bem, mas aqui tem fotos em 3 países e algumas fotos delas estão aqui no Centro Politécnico, né? Ou seja, a gente vê que independente de ser órgão público, privado, no Brasil, na América Latina ou na Europa, a gente tem calçadas horríveis, né? Onde diversos problemas são encontrados, né? Como obstáculos no meio do leito, como total ausência de possibilidade de passagem, né? Como caminhos muito estreitos, com presença do marco geodésico na saída de uma rampa, né? Que é a total falta de sensibilidade, de multidisciplinariedade no contexto ali, né? Então, existe um estudo do Instituto Mobiliza, né? Promovido em 2019, que mostra que as calçadas que ficam no entorno dos prédios públicos, nenhuma delas atinge a nota mínima de 7, dentre vários critérios, né, que envolvem acessibilidade, segurança e bem-estar sentido pelo cidadão, né? Então, a cidade que mais se aproxima com relação aos prédios públicos seria São Paulo, né, que não chega no 7, indo até Belém, que fica perto do 5, né? Então, essa observação empírica até agora, né, ela oferece um panorama que pode ser fundamentado através de um diagnóstico preciso, né? O mapeamento, já que a gente tem um fenômeno que ocorre de maneira espacial, o diagnóstico dele é feito por meio de ferramentas, né, geoespaciais do mapeamento, né? E aí, então, a pergunta que se faz é se existe um mapeamento sistemático das calçadas, né? Então, na pesquisa, se encontrou que nesses 4 países existe um mapeamento a nível nacional das calçadas, só que nesses poucos países onde isso existe, a finalidade é cadastral. Você tem os polígonos das calçadas porque aquelas são parcelas cadastrais de acordo com o sistema legal daqueles países, né? Então, você até pode derivar informações como a largura, a inclinação, mas você não tem uma rede topologicamente estruturada para finalidades como o mapeamento da acessibilidade, né? E, então, se a gente for ir atrás do que existe de mais completo nesse contexto, né, a gente tem os inventários de calçada a nível regional e municipal, como é o caso do inventário do Delaware Valley, onde a gente tem, né, até dados colaborativos, mas as ferramentas, elas são pagas, elas são ferramentas proprietárias, as ferramentas que permitem, né, esse inventário, né? E quando a gente olha, então, para os dados colaborativos, na literatura já existem várias pesquisas, né, apontando, né, para possibilidade de integração, ou documentando essa integração que já existe com a cartografia oficial, né? A gente tem um dado que, considerando um experimento que foi realizado, pegando os 10 quilômetros de um raio de 10 quilômetros do centro urbano das 700 cidades mais populosas do mundo, né, a gente tem no terceiro quartil que para cada 1.000 quilômetros de via, você tem 1 quilômetro de calçada mapeada, né, aproximadamente. Então, após esse breve preâmbulo aí, né, de 7 minutos, a gente tem que o nosso problema de pesquisa, né, de acordo com o que está escrito no texto, aí que a banca acompanhou, né, são quais conhecimentos faltam para mapear de maneira colaborativa e otimizada as redes de calçadas e seus atributos, de modo a viabilizar a representação e análise para grandes extensões territoriais, né? Decorrente disso, a gente tem a nossa hipótese dentro do contexto da pesquisa, né? Então, se houver uma ferramenta para auxiliar a criação de geometrias de calçadas, se houverem meios otimizados de mapear os atributos relevantes das redes de calçadas, se houverem interfaces para visualização e análise da situação geral das calçadas, então será possível mobilizar as comunidades para executar o mapeamento das calçadas de forma a atender às necessidades do planejamento da mobilidade para acessibilidade como tema proeminente, né? Tem uma pequena diferença na redação de acordo com o texto. Então, a gente chega aos objetivos gerais, né? Ele tem um ícone de como seria o resumo do resumo do resumo, né? Que você vai da criação das calçadas até a representação delas, né? Mas voltando, né, em termos acadêmicos aqui, né? O objetivo geral é criar um framework para mapeamento colaborativo
e otimizado as redes de calçadas com enfoque em acessibilidade. Esse é o nosso objetivo geral, né? Disso decorrem os objetivos específicos de projetar, desenvolver e testar uma série de ferramentas que permitem, né, a geração desses dados, dado que a principal questão que é apontada, né, no preâmbulo da pesquisa é a falta dos dados. Então, sem os dados você não faz análise, você não faz nada, você não tem nada se você não tiver os dados. Os dados são um ponto de partida, claro que também é importante a estruturação deles, né? Então, os 3 primeiros objetivos específicos envolvem projetar, desenvolver e testar, né, método para geração automática das geometrias, métodos otimizados para mapeamento dos atributos essenciais, né, para a gente determinar o nível de acessibilidade das calçadas, e uma plataforma, e também projetar, desenvolver e testar uma plataforma online para representação, análise e verificação dos dados disponíveis sobre redes de calçadas. Não faltou falar que é numa base de dados colaborativa, faltou isso ali na redação, né? E, por fim, avaliar o ciclo completo por meio de um estudo de caso, né? Então, a gente vai aqui, então, para os conceitos fundamentais no âmbito da pesquisa, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem a acessibilidade, que ela está descrita na norma, em BR 9050, né? Mas isso decorre de décadas de estudos em termos da acessibilidade, né? Então, a gente tem na literatura várias definições disponíveis, né? Eu peguei essa aqui da Lívia Tomás, né? Que seria a qualidade, né? Em termos quantitativos, a qualificação, né, dos lugares que são facilmente alcançados ou acessados por qualquer pessoa, mesmo em situação de mobilidade reduzida, né? E a norma, né, ela fala, né, a norma NBR 9050, que ela trata sobre acessibilidade arquitetônica, né, já que existem vários tipos de acessibilidade, né, e ela fala da acessibilidade como possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia, né, de equipamentos públicos, de estabelecimentos e por aí segue, né? Então, a gente, nesse âmbito, também tem a ideia do conceito da questão do desenho universal e do efeito rampa, né, que vão até um pouco além, né, que eles são conceitos que aparecem depois do conceito de acessibilidade, né, na literatura, né. Então, o desenho universal fala sobre projetar para todos, né, sem que exista a necessidade de adaptação, né. Então, se você pensar assim, uma rampa é um exemplo maior de desenho universal do que uma rampa que fica ao lado de uma escada. Afinal de contas, a rampa, feita de maneira adequada, ela é universalmente acessível, né, ao passo que a escada não, né. E aí, disso também segue, né, que um dos benefícios, né, do desenho universal, né, é que a resposta às necessidades diversas maximizam a usabilidade para todos. Ou seja, a existência de uma rampa melhora a vida não só de quem é um usuário de cadeira de rodas, mas também uma pessoa que esteja levando um carrinho de compras e por aí vai. Esse é o que é coloquialmente descrito como efeito rampa, né? Então, a calçada acessível ela é descrita em normas técnicos, em critérios técnicos, podemos dizer assim, inclusive geométricos, né? E aqui que entra, né, a ciência da mensuração, aqui que entram as ciências geodésicas, né, de maneira forte, né? Então, se a calçada ela não estiver dentro desses critérios, ela não vai poder ser considerada plenamente acessível, né? E aí nesse âmbito, a ciência geodésica está muito bem inclusa na questão da mensuração de todas as quantidades, de todas as grandezas envolvidas, né, para a gente determinar se uma calçada né, a rede que decorre dela é ou não acessível, né? Então, nesse contexto, a gente tem também aí a cartografia colaborativa, o VDI, né? Que a primeira vez que eu ouvi falar em VDI foi pela palestra aqui do João, aqui, né? Há muito tempo atrás, né? E aqui a gente tem organizado, né? No Sources of VDI for Map, né? A gente tem sistematizado as diferentes fontes de dados geográficos
voluntários, né, coletados. Então, de acordo com são dados passivamente coletados ou ativamente coletados, né? Então a gente tem uma gama ampla de dados, né, que entram nessa conceituação do cidadão como um sensor. Então, se eu estou observando qual é o tipo de revestimento da rua, né, ao contrário de eu usar uma imagem para identificar isso, eu estou sendo o sensor, né? Então é isso. Então, de acordo com Moni e Ming, né, a discussão do VGI tem encontrado no SM, né, seu maior exemplo, né? E o OpenStreetMap, que tem sido, né, essa base de VDI a maior de todas, né, ela vai além de ser uma base de VDI, né, sendo também todo um ecossistema de dados, aplicações e comunidades, né. Então, o OpenStreetMap tem atraído o interesse crescente da comunidade científica, né, e de acordo com o Arsagiani de 2015, ele constitui por si só um campo de pesquisa, né? A gente tem também o conceito, né, de Street View Imagery, né? Então, de acordo aí com o trabalho do GIEC, né, e do IT de 2021, né, existe um interesse crescente dentro da pesquisa por imagens terrestres, né, e as diversas fontes. E a gente tem como principais fontes deles o Street View e as bases colaborativas Mapillary e Cartaview. E como vocês podem ver ali na imagem no canto superior esquerdo da tela, né, existe uma imensa disponibilidade dessas imagens, né, a nível global, e elas têm uma licença de uso muito permissiva para a extração de informação geográfica derivada, né? E elas têm uma grande riqueza de informação, metadados associados com posição, uma nuvem de pontos associada ao redor, orientação, tempo, detecção de feições e por aí vai, né? Então, por fim, a gente tem a representação das redes de calçadas no OpenStreetMap, né? Então, a gente tem aí, centrado aí no trabalho do Biagi, da Brovelli e do Stut, né, de 2020, né? Toda a discussão sobre como representar calçadas no OpenStreetMap, né? Existem duas representações conhecidas, né, e aceitas pela comunidade do OpenStreetMap, que uma é mapear como atributos das vias e outra como geometria em separada, né? Existe uma pequena discussão, uma discussão dentro da comunidade a respeito, né, das vantagens e desvantagens de cada uma, mas aqui ao longo do trabalho foi escolhida como geometria em separado porque ela permite uma riqueza, um detalhamento muito maior, né, e isso já tem, e isso é apontado justamente no trabalho aí do Stuck de 2020, né? Você representar a calçada como uma geometria separada, além de tudo, é uma forma menos carro-cêntrica, né? Não sei, em inglês seria car-centered, né? De mapeamento, né? Então, existe uma questão epistêmica aí também, né? Quando você considera que a calçada não é digna de ser mapeada como uma feição por si só, né? E aí a tradução fica horrível, né? Car-centered para carro-cêntrica, não sei como traduz isso em português. Então, a gente tem a representação das redes de calçados no OpenStreetMap como geometria separada, construída por três entidades, por três grupos de entidades, né? Então, a gente tem a calçada, que é o leito da faixa navegável da calçada, né? A faixa livre, de acordo com a norma, né? A gente tem os cruzamentos que ligam topologicamente as calçadas e permite também a gente mapear atributos de segurança, né, das calçadas, e os pontos de acesso, cuja principal finalidade vai ser indicar se naquele lado do cruzamento existe ou não uma estrutura de acesso como uma rampa ou uma travessia elevada, né? E aí é que a gente tem elencado os principais atributos que precisam ser mapeados para a gente acessar o nível de acessibilidade de uma calçada, né? Então, o material, o estado de conservação dela, a presença ou não de piso tátil, né? A inclinação da calçada e a largura, tá? Era para estar tudo ali na mesma cor. Isso eu preciso consertar depois no slide. E aí, para os cruzamentos, a gente também tem principalmente a questão de segurança, né? Da presença de sinalização de tráfego
e de redutores de tráfego, né? Como travessias elevadas, né? E aí, como já adiantado para os pontos de acesso, o principal é a presença ou não de rampa, né? E a presença ou não de piso tátil, né? Então, passado esse capítulo, né, dos conceitos fundamentais, vamos, né, para a metodologia do trabalho aqui, né? Então, o artigo 1, né, o trabalho está... perdão, passei muito rápido aqui, né? Então, tudo começa com esse fluxograma geral da tese, né, que a banca já teve acesso no texto, né? Então, a gente está estruturado, subdividido, né, os objetivos em 3 grandes eixos, né, que fazem parte do contexto do trabalho, né? Então, o mapeamento, que envolve o mapeamento de geometrias e de atributos, a comunidade, né, de mapeamento, porque esse trabalho vai além do estabelecimento de métodos e técnicas, né, mas também envolve um diálogo com a comunidade, tanto do OpenStreetMap quanto a comunidade externa, né, e isso se dá em diversos contextos, sobretudo o do projeto de extensão do Mapeadores Livres, aqui da UFPR, né, que tem como principal finalidade a capacitação e mapeamento pela comunidade, né, e a geração de dados colaborativos, né, e nesse âmbito existem 3 grandes eixos, que seria a conscientização, né, da importância desse mapeamento, o engajamento para trazer as pessoas para o mapeamento e o treinamento para capacitar as pessoas de modo que elas consigam também se tornar cidadãos sensores e produzir dados geográficos, né? E por fim, existe o projeto Open Sidewalk Map, que está no eixo, né, que é por si o eixo de representação, aplicação e validação dos dados, né? Então, sendo como se fosse um grande inventário de calçadas a nível global, né? Com todas as finalidades que podem decorrer disso, né? Voltando para o eixo principal, onde estão abordados, né? Que é o mapeamento, onde estão 3 dos 4 artigos propostos, né? Então, a gente tem uma separação voltada, né, para a geração dos dados das calçadas e que eu vou explicar ao longo de cada um dos artigos aqui propostos, tá? Então, o artigo 1 seria um novo método, né, eu vou ler em inglês, porque essa tradução em tempo real, às vezes não sai 100%, né? Então, a new method for semi-automatic mapping of sidewalk networks and their accessibility parameters using collaborative and open data, né? Esse é o título proposto e provisório até o presente, né? Então, basicamente, um método para mapeamento semiautomático de redes de calçados usando dados colaborativos e dados abertos, né? Então, o artigo aqui, todos os artigos vão ser aqui apresentados nessa mesma forma, de um problema, proposta e contribuição, né? Então, a proposta poderia usar outro termo aí também, né? Mas me pareceu um termo um pouco mais direto, né? Então, o problema se dá que a gente tem poucas redes de calçadas, né, representadas, né? E o que a literatura traz de métodos para representar essas redes de calçadas são métodos manuais, né, que pecam um pouco justamente no alcance, na produtividade, na capacidade de alcançar grandes extensões de terra, né? E existe uma grande presença de erro nos dados, né, tanto de ordem geométrica quanto dos atributos, né? Então, a proposta, né, nesse âmbito, né, é investigar a criação de um software para a geração da geometria das calçadas, né? E também investigar uma metodologia baseada em formulários que só permita que respostas válidas sejam inclusas, né? Que já é a eliminação de um tipo de erro nos dados, né? Então, a contribuição dá a resposta direta a cada um dos problemas, né? Então, a contribuição então, seria justamente a geração automática, né, dessas redes de calçados onde existe a consistência geométrica, temática e topológica, né, e também a geração de atributos com ausência de valores inválidos, né? Então, voltando aqui no detalhamento do problema, né,
aqui está um tipo de problema muito encontrado aqui, né, em redes mapeadas manualmente, é uma geometria com problemas de consistência, e aqui a gente também tem, né, principalmente quando são novatos mapeando, por exemplo, falar, né, que a suavidade é placas de concreto, né? É um valor completamente inválido, né? E é um erro certamente detectável, né? Então, aqui a proposta é justamente se primeiro um plugin desenvolvido para o QGIS que permite, né, essa geração automatizada das redes de calçadas aqui, né? E então aqui a audiência está vendo, né, o funcionamento dele, né? Então ele tem uma interface gráfica guiada que permite que uma série de parâmetros e customizações sejam inseridas para a geração da rede de calçadas, né? E, ao fim, inclusive, permite a subdivisão das redes de calçadas para representar o fenômeno da grande heterogeneidade que existe nas calçadas no mundo real, frequentemente. E a segunda é o uso de um software que permite a identificação dos parâmetros, né, que permite preencher os atributos de acessibilidade que podem ser identificados através de fotointerpretação, né, como, por exemplo, o estado de conservação, e existe um campo de respostas onde apenas respostas válidas são permitidas, de modo que o usuário, com a inexistência do free input, né, o usuário não pode inserir um valor inválido, né? E, por fim, como resultado, a gente tem uma rede de calçadas com atributos preenchidos com todas as consistências já listadas, né? Então, aqui a gente tem aqui a arquitetura de funcionamento do plugin proposto, né? Então, basicamente, a gente tem a comunicação entre o software utilitário de processamento, que seriam o QGIS e o próprio plugin, né? Com uma base de dados do OpenStreetMap, que é usado para aquisição dos dados de base e que, ao fim, vai receber as calçadas importadas, né? E tudo isso interage com o usuário, que vai obter o arquivo de saída e, usando um editor que permite a revisão dos dados, vai realizar a já mencionada importação para a base de dados do OpenStreetMap, né? E acho que a flechinha ali do usuário também precisa ser bidirecional, isso aí eu preciso revisar, né? Então, agora nós vamos para o artigo 2, né, que seria a new method to estimate street inclination using metadata from collaborative terrestrial imagery and robust estimation. Então, tem uma pequena mudancinha lá com o que está no texto, que está em parênteses, né? E, no caso, basicamente a ideia, né, é que a inclinação é um parâmetro essencial para a acessibilidade. Isso não determina o grau de acessibilidade, o nível de acessibilidade, o parâmetro de acessibilidade, sem você saber a inclinação, né? Isso está bem descrito lá na norma. E não existe como determinar a inclinação apenas com fotointerpretação de uma imagem, né? E aí, então, dentro da proposta, a gente vê que as imagens, né, possuem uma riqueza de informação, né? Inclusive os dados de posição e orientação, né? E existe todo um campo de pesquisa da estimativa robusta, né, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide, ou seja, é uma estimação, né, que expande a capacidade dos mínimos quadrados de ser também robusto a erros grosseiros, né, e eventuais erros não modelados, né. Então, a contribuição vai ser testar numericamente o desempenho de diferentes algoritmos, né, e contrastado com a inclinação obtida por meio de um dado de alta resolução, como o que existe no CIRI de Santa Catarina com o MDT biométrico, né? E a contribuição vai ser fazer uma ferramenta integrável para identificação automática, né? Então, uma ferramenta de linha de comando, onde você entra com as feições e ele vai sair com os dados, né? Então, como eu vou explicar um pouquinho aqui, né? Aqui só para dar uma passada bem rápida, gráfica aqui do que é a estimativa robusta, né? Então, azul, a gente tem os mínimos quadrados clássicos, que ele não é robusto à presença de outliers e erros grosseiros, e os métodos robustos, eles conseguem
ou fazer uma triagem ou reduzir o peso das observações que são outliers, né? Então, a ideia, de modo gráfico, do artigo, né, é você pegar os dados, usando a ferramenta de processamento, fazer uma estimativa robusta da inclinação, de modo que ela possa ser inserida lá na base de dados colaborativa ao final, né? Então, aqui a gente vai aqui para o artigo 3, né? Em que a gente tem a methodology to estimate sidewalk width by the use of modeling from single view depth prediction convolutional neural networks, né? Então, seria uma metodologia para estimar a largura das calçadas, né, usando essas redes neurais de predição de profundidade, né? Então, aqui o problema, até parece um disco riscado aqui, mas é a mesma questão da inclinação. Você não tem como determinar a largura das calçadas, que é essencial para a acessibilidade. Você não tem como determinar ela única e exclusivamente por métodos de fotointerpretação, que são os abordados lá no artigo 1, né, no caso. E Koppelman, de 97, aponta que a falta de largura numa calçada é o principal motivo de desistência do pedestre com relação a andar naquela calçada, né? Então, isso é parte do problema, né? E a proposta, né, é que existe essa gama de algoritmos, né, proposta desde Eigen, em 2014, né, que permite a determinação de profundidade, que vai permitir coordenadas tridimensionais, no final das contas, né, a partir de uma única imagem, né? Então, existem aí na literatura recente, pelo menos 3 artigos, incluindo do Goddard, que ele propõe um método próprio, além de fazer toda a revisão, de dezenas de autores com diferentes approaches para esse problema, né? E a contribuição, então, é justamente testar entre toda essa gama de algoritmos disponível, qual se sai melhor para a resolução desse problema, e, ao fim, gerar uma ferramenta gráfica que permita essa obtenção, né? Então, aqui, para passar um pouquinho, né, nesse ramo aí de algoritmos, só para trazer um pouquinho aqui para a audiência, né, basicamente, você consegue gerar uma nuvem de pontos a partir de uma única imagem, né, fotográfica, né? E o funcionamento é muito interessante. Você tem uma imagem da esquerda e uma imagem da direita, você inicializa a profundidade, e aí você usa a imagem da esquerda e a imagem de profundidade para reconstruir a da direita. E aí você compara a direita real com a direita reconstruída. Enfim, você compara essas duas e usa o erro fotométrico como feed-forward. Esqueci a terminologia dentro de redes neurais convolucionais, né? Você usa como entrada para readequar os pesos da rede neural, que ao longo de diversas épocas vai treinando e melhorando o desempenho, né? Até minimizar o erro fotométrico entre a imagem reconstruída e a imagem real, né? Claro que isso é apenas um dos métodos, o que eu achei mais tranquilo para explicar aqui, né? Mas, como já falado, existem dezenas deles. Então, de novo, disco riscado aqui, porque é muito similar o fluxo, né? Então, basicamente, a gente tem os dados da base de imagens terrestres colaborativas, né? E a gente tem um aplicativo gráfico de processamento que vai permitir ao usuário determinar a largura da calçada de modo a que ela possa ser inserida na base de dados, né? Enfim, é isso. Então, vamos para o artigo final, né, que ele é meio como se fosse uma confluência, né, dos dados obtidos no outro, né, nos outros 3, né, ou nos dados a que os outros se destinam a criar métodos para obtenção, né, que seria justamente o Open Sidewalk Map, né, a project to represent and analyze OpenStreetMap Sidewalk Network Data, né. Então, projeto para representar e analisar as redes de calçadas disponíveis no OpenStreetMap, né? Então, a gente tem aqui, né, a ausência, né, de ferramentas colaborativas dedicadas, né, à análise de redes de calçadas, e dentro da literatura
existe um interesse, né, de métodos e de contextos que permitam, né, de maneira ampla, analisar e gerenciar redes de calçadas, né? Aí, como a gente vê aqui, existe um interesse crescente na literatura por inventários de calçadas, e a proposta é basicamente essa, né? Justamente uma ferramenta cujo arcabouço central cuja ideia central é ser um inventário de calçadas com várias ferramentas, né? E aí na contribuição está detalhado, então ele vai ter vários braços, né? Várias ferramentas para análise, né? Numa estrutura modular, né? E por fim, vai ser feita uma avaliação dessa ferramenta, que é um website disponível no GitHub, já, inclusive esqueci de colocar aqui, né? Por meio de testes de usabilidade. E é que eu vou ser honesto com a banca, que eu ainda não planejei esses testes de usabilidade, mas eles vão ser a forma a forma de validação, né, do que está sendo proposto aqui no artigo, né? Então, validar essa ferramenta para o usuário final, né? Então, o projeto, né, também de maneira mais curta, chamado de OSWM, né, Open Sidewalk Map, é um projeto que se destina a ser global, com diversos nós. É claro que até o presente só tem o nó de Curitiba implementado, né? E dentro de cada nó ele tem uma estrutura modular, né? Então, quais são esses nós, né? Então, até o momento, quais são esses módulos, desculpa, né? Até o momento a gente tem 4 grandes módulos implementados, né? Então, a gente tem o webmapa interativo, que permite a visualização, né? Então, aqui no campo, o primeiro webmapa interativo, que permite a visualização gráfica dos dados e da linguagem cartográfica utilizada para representar esses fenômenos geoespaciais, né? A gente também tem a geração de rotas otimizadas, que não levam em conta apenas os critérios de distância e inclinação, mas levam todos esses parâmetros de acessibilidade para gerar essa rota otimizada. A gente tem uma dashboard estatística que permite ver a bigger picture dos dados, né? Então, você vê quantos quilômetros você tem de vias em que você não sabe qual é o tipo de revestimento, quantos quilômetros é de concreto, quantos quilômetros é de asfalto, e uma série de estatísticas, e também a ferramenta de data quality, né? Que permite você justamente uma ideia de seek and destroy, né? Então, você achar o dado e achar o erro e já te dá o link direto para você lá, para o usuário, né? E conserte o erro, né? E vai ter também um módulo para detectar mudanças súbitas, porque a gente teve um problema, né, de deleção em massa de calçadas também, né? Então, vamos aos resultados preliminares aqui, já se encaminhando aqui para o final da apresentação, né? Dentro do limite de acordo com o regimento, que é de 45 minutos para a apresentação. Então, aqui a gente tem como resultados preliminares, a gente tem implementações de ferramentas, né? Então, o Sidewalk Creator é um plugin que está na base, já está lá no repositório oficial de plugins do QGIS, né? Já temos usuários espalhados aí pelo mundo, já entrei em contato com pelo menos 3 franceses, um alemão, um croata, todos interessados em uso da plataforma. A gente já tem mais de 1.000 downloads, né? Tem o próprio projeto Open Sidewalk Map, que também já está disponível para o público, né? Ainda que ele precise de uma série de melhorias, né? O plugin ele já está na fase apenas de bug fixes, né? Então está implementado, né? Então eu vejo que apesar do desenvolvimento de ferramentas nem sempre ser a coisa mais acadêmica do mundo, é uma contribuição imensa, né, para a sociedade, ferramentas que permitam gerar dados, né? A gente tem também, então, como resultado de toda a pesquisa, de todo o contexto, né, do
âmbito do trabalho e da integração com diferentes comunidades, estabelecimento de diálogo. E quando eu falo isso é numa base diária, então estou sempre falando com a comunidade OpenStreetMap Brasil e por aí vai, né? Então tivemos diversos eventos, né? Com destaque para a apresentação em Florença, no State of the Map, apresentando o Sidewall Creator, o Nico Quegis, né? Em Lima, apresentando a palestra sobre mapeamento da acessibilidade, né? Em Floripa, um curso completo, né, de capacitação no OpenStreetMap, né, dado aí para o pessoal que é funcionário da UFSC e aluno de pós-graduação de lá. Teve uma apresentação que por muito pouco eu não consegui pessoalmente, foi em Port Harcourt, na Nigéria, né, que foi feita de maneira remota, né. Teve apresentação no colóquio aqui, e tiveram em diversas dezenas de ocasiões apresentações e capacitações e treinamentos feitos online, né. Como tema transversal, também a gente tem o projeto de mapeadores livres, né. Então, também diversos projetos e atividades de mapeamento, várias delas no contexto de mapeamento de acessibilidade, né, ou de mapeamento colaborativo no geral, né, inclusive práticas de mapeamento em campo, de acessibilidade, de mapeamento remoto, de acessibilidade. Existe a parte também de divulgação e criação, né, de conteúdo de divulgação científica e vídeos no YouTube e também divulgação nas redes sociais, interação com a comunidade nas redes sociais também, né? Também teve orientação do Jonathan, em que eu estive na orientação, né, para o desenvolvimento de uma ferramenta para navegação otimizada para pessoas com deficiência visual, né? Então, uma miríade aí ampla de atividades desenvolvidas nesse projeto, que é central dentro do tema da tese, né? Ele não está dissociado da tese, né? Então, aí, por fim, o cronograma, que basicamente, ao contrário do que eu coloquei lá na tese, no semestre que vem a ideia é escrever o artigo 1 e 4, que eu tenho muito material para eles, ou seja, é mais fazer os testes que faltam e escrever. E aí, então, eu movi, né, para frente o artigo 2, 3 e, por fim, lá no final, né, do último ano, né, já que ainda tem mais 2 anos de doutorado aí pela frente, apenas a compilação da tese e a defesa, né? Apenas não, exclusivamente, né? Então é isso, espero que a audiência tenha gostado da apresentação, espero que a banca tenha gostado da apresentação. Esses foram os 45 minutos de apresentação aí, e tem algumas pequenas adendos com relação ao texto, né, que eu observei aqui, justamente por questão de prazo, tá? E é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e agora, então, eu passo a palavra à presidência da banca para prosseguir aí com o vídeo da qualificação. Obrigado a quem esteve presente aí na audiência, é isso. Obrigado, Cauê, pela apresentação. A edição é fechada.